Vamos lá, pessoal. Dica rápida para análise gráfica na prova prática. Ó, você não vai buscar os valores quebrados. Tá vendo aqui? 17,73 em 6 meses, né? Então, o que você vai fazer? Tá aqui, 6 meses. Então, vamos fazer o seguinte. 17,73 está entre 17 e 18, ou seja, está entre essa faixa aqui, certo? Então, o que acontece? A gente não precisa buscar o valor exato. Então, a gente sabe que está entre a linha alaranjada e a linha verde, ou seja, entre 1 e 0. E, no caso, quando a gente está falando de MC normal é entre 1 e menos 2, certo? Então, automaticamente, se ela está entre a linha alaranjada e verde, no caso, ela está eutrófica. Não confunda a nomenclatura de peso para IMC. IMC a gente fala eutrófico, a gente fala sobrepeso, no caso aqui poderia falar risco de sobrepeso, né, de 0 a 5 anos. E no caso, peso a gente fala peso adequado para idade, né? A gente fala peso elevado para idade, baixo peso, que nem aqui, ó, criança de 36 quilos com 8 anos. O que você vai fazer? Lá, 8 anos. 36 está em 35 e 40, ou seja, está entre essa faixa aqui, certo? Então, o que acontece? Está entre essa faixa, automaticamente está entre a linha preta e a linha vermelha. E no caso normal, peso normal para adequado para idade é entre 2 e menos 2. Se ele está acima de mais 2, está com peso elevado para idade, certo? Não confunda as nomenclaturas de peso para idade e de IMC. Outra análise gráfica aqui, ó. Olha aqui, IMC de criança de 5 a 19 anos, ela está com 8 anos, tem 21,3. Você não precisa buscar o valor exato certinho, né? Então, aqui seria 8. Você vai buscar, ela tem 21,3, está entre 20 e 22, ou seja, está entre essa faixa. Então, o que acontece? Está entre a linha preta e a linha vermelha, ou seja, está entre 3 e 2. Se o normal do IMC é entre 1 e menos 2, então aqui seria risco de sobrepeso, sobrepeso, no caso que é de 5 a 19 anos, certo? Sobrepeso. E aqui já seria obesidade, certo? E depois obesidade grave. Então lembra, não precisa buscar o númerozinho exato, certo? Lembra qual é a faixa de rango que ela tá. Vamos lá. E no caso aqui a cereja do bolo, que pode cair tanto na sua prova de glomerulonefrite pós-estreptococco como na síndrome metabólica. Primeiro a gente vai buscar aqui a estatura da criança, certo? No grau de estatura, que no caso não tem 130, então a gente vai buscar o mais próximo, 131. Então a gente vai fazer essa análise na análise de Astley, e aqui a gente vai buscar a sistólica, certo? A sistólica dela é 100. Então, 100 está entre 98 e 110. Então, automaticamente está entre o percentil 50 e o percentil 90. E no caso 60, que é a diastólica, está entre 59 e 71, entre o percentil 50 e 90. Ou seja, está com a pressão arterial aí adequada para a idade. Lembrando, se estiver acima do percentil 90, estar com a pressão, né, com pré-hipertensão, digamos, tipo assim. No caso, acima de 95 já seria hipertensão estágio 1 e acima de 95 mais 2, hipertensão estágio 2. Lembrando que na criança, a gente precisa, diferentemente, a gente precisa de 3 tomas, certo? Para a gente caracterizar. Isso é importante pensando principalmente na síndrome metabólica, como também na glomerulonefrite pós-estreptococcus, certo? Então, essa é a dica rápida. Não busca o valor exatozinho, busca a referência assim, ó, entendeu? E aí você vai projetar entre qual linha que tá e buscar. Lembrando que de 5 a 19 anos, acima de 1, no caso, seria já sobrepeso, acima de 2 seria obesidade, acima de 3, obesidade grave. E se for de 0 a 5 anos, acima de 1, risco de sobrepeso, acima de 2, já seria sobrepeso e acima de 3, obesidade de 0 a 5 anos, certo? Então é isso aí, boa prova, sucesso a todos, tamo junto.